Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz com Jesus, diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Quero meditar com os irmãos no livro de Êxodo, capítulo de número 17, versículo de número 12. Êxodo 17, versículo 12. O texto diz: Porém, as mãos de Moisés pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. Arão e Hur sustentaram suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. Só até aqui. Meus irmãos, Moisés, um grande líder, um exemplo de liderança para nós no dia de hoje. A Bíblia diz que Moisés sobe até o monte para interceder. Leva com ele 2 discípulos, Hur e Arão. E por que Moisés levou os discípulos? Porque monte simboliza intimidade, e um discipulador sempre levará o seu discípulo a ter intimidade com Deus. A Bíblia diz que Moisés está intercedendo com as mãos levantadas, porém Moisés se cansa. Perceba, não foi Hur o discípulo que se cansou, não foi Arão o discípulo que se cansou, o líder se cansou, Moisés se cansou. E a partir daqui o texto me chama bastante a atenção, porque vai mostrar a atitude dos discípulos após o cansaço de Moisés. Os discípulos sustentam as mãos de Moisés erguidas para que o propósito seja cumprido. Que atitude digna de louvor, que atitude digna de ser exemplo, uma atitude digna de ser admirada. Mas eu também confesso aos irmãos que quando meditava nessa passagem me entristeci, porque eu não pude deixar de comparar a atitude dos discípulos de Moisés com a atitude dos nossos discípulos atuais. Eu não posso generalizar, mas uma grande parte dos nossos discípulos não tinham a intimidade do que os discípulos de Moisés tinham, não tinham o discernimento do que os discípulos de Moisés tinham, não tinham maturidade que os discípulos de Moisés tinham. E eu explico o porquê. Estamos vivendo em uma era em que os nossos líderes não podem se mostrar fracos, os nossos líderes não podem se demonstrar desgastados, porque os discípulos não têm maturidade suficiente para compreender. Os discípulos não têm discernimento suficiente para absorver. Os discípulos não têm o entendimento. E essa geração me entristece. Por quê? Porque quando percebe que o seu líder já está fraco, quando percebe que o seu líder já está desgastado, abre a boca para criticar. Não é crítica construtiva, é uma crítica destrutiva. Abre a boca para dizer: já está fraco, não comparece todos os dias no culto, já está desgastado. É momento de substituir, é momento de trocar, é momento de colocar outro no lugar. E detalhe, essa grande parte de discípulos são os mesmos discípulos que se candidatam para obter a liderança, para se colocar no lugar do seu líder, pensando que ser líder é fraco, pensando que ser líder é muito simples. Porém, Hur e Arão tinham intimidade suficiente para entender que, apesar de estarem no mesmo local geográfico, apesar de estarem no mesmo local físico, apesar de estar mais forte do que o seu próprio líder, a liderança é de Moisés, a autoridade é de Moisés. Eles sustentam as mãos de Moisés para que o propósito fosse cumprido. Mas eu quero que você perceba neste momento, essa geração corrompida não é a totalidade dos nossos discípulos. Por quê? Porque eu acredito que ainda tem discípulo Hur, eu acredito que ainda tem discípulo Arão, eu acredito que a fraqueza faz parte do processo, o desgaste faz parte do processo, o desgaste faz parte do projeto. Deixa eu te dizer, o nosso maior líder que pisou nessa terra, Jesus Cristo, se cansou. O nosso maior líder que pisou nessa terra, Jesus Cristo, se desgastou. Mas eu quero que você perceba, enquanto ele caminhava na via dolorosa carregando aquela cruz,
Não é que a cruz estava muito pesada, mas é que ele já estava desgastado, o corpo já estava muito ferido. Naquele momento a Bíblia não diz, mas talvez Jesus dava alguns passos e caía com aquela cruz. Se levantava, dava alguns passos e caía com aquela cruz. Mas o que me surpreende é a Bíblia, porque a Bíblia vai dizer que no momento da fraqueza de Jesus, aparece um homem para socorrer. Deixa eu te dizer, você que entrou fraco neste culto, você que entrou desgastado nesse culto, vai ter que ouvir uma palavra de consolo nessa noite de domingo. E a palavra que Deus está dizendo para você é: o cansaço não pode te parar, o desgaste não pode te deter, porque o cansaço não pôde parar Jesus Cristo, o desgaste não pôde parar Jesus Cristo. Simão é o nome dele. Simão ajuda Jesus a carregar aquela cruz. Eu quero profetizar nessa noite que o socorro chegou para você. Não, o socorro não vai chegar amanhã, o socorro não vai chegar semana que vem. A palavra de Deus que está no meu coração é: o socorro chegou para você no dia de hoje, porque eu acredito que na igreja do Santo, meu Deus do céu, me ajude a profetizar. Coloca a sua mão direita no ombro do irmão que está ao teu lado, coloque, agora abra a boca e diga para ele: muito prazer, eu sou Simão. Muito prazer, eu sou Simão. Deixa eu te dizer, Simão chegou para te sustentar nessa hora. Ah, meu Deus do céu, o diabo apontou você falando que você ia ser substituído, o diabo apontou você falando que você ia ser trocado, mas durante anos você com os joelhos dobrados deu prejuízo para o inferno. Não vai ser trocado, não vai ser substituído, não vai colocar outro no seu lugar, porque enquanto você estiver desgastado, tem socorro chegando. Ah, meu Deus do céu, será que tem luz nessa casa? Será que tem discípulo arame? Eu quero ver só o Simão com a mão levantada nessa noite, porque aonde tiver uma vida cansada, eu acredito que Simão está na casa. Só o Simão vai levantar a mão, só o Simão que acredita nessa palavra. Aplauda o Senhor nessa noite, porque Ele é justo. E eu agradeço a oportunidade. Vamos ver, estamos daqui um dia e prega um domingo. Aí vai ver se é bom mesmo, né? Tá mais ou menos, tá, irmão? Tá mais ou menos, né? Não podemos também. Quando eu servia, o sargento falou assim: ó, você nunca fala que o camarada tá bom, senão ele se cresce. Fala que tá mais ou menos, porque ele sempre pode melhorar. Amém, irmãos? Mas o menino é ótimo, né? Pode, brincadeira.